A paz do Senhor, queridos irmãos, eu quero tratar de um assunto muito importante acerca do véu das irmãs, que é o cabelo, que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. A Bíblia diz lá: não sabeis vós que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tais costumes e nem as igrejas de Deus. Irmãos, cortar as pontas do cabelo é você complicar a sua vida com Deus. Cortar as pontas do cabelo é você perder o Espírito Santo de Deus, porque essa doutrina se encontra na Bíblia. A Bíblia diz, meus irmãos, que é melhor obedecer do que sacrificar. A gente sabe muito bem que Deus, Ele é um Deus de amor, mas é também um Deus de justiça. Se você corta as pontas do seu cabelo, você perde a unção de Deus. Por que você perde a unção de Deus? Porque Deus, ele leva a sério a sua doutrina. Deus, ele não quer ver você perder a sua graça. Essa doutrina, irmãos, vem de muitos anos. Essa doutrina existe na vida de todas as pessoas que buscam a Deus. Só não conhece essa doutrina quem não busca a Deus. Por isso, por passar o tempo, a Bíblia diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, pregue-se, inste a tempo e fora de tempo, redágua, repreenda com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina. Então, nesses tempos finais, o povo não quer sofrer a sã doutrina. Por isso, falsos mestres têm se levantado em igrejas para dizer que esse versículo é um versículo isolado. 1 Coríntios capítulo 11, verso 14. Mas não é um versículo isolado não, viu, irmãos? Vamos levar a sério esse versículo. Não corte seu cabelo, deixa ele crescer. Deixa ele ficar do tamanho que Deus quer que ele fique. Que bênção, que maravilha, que coisa mais linda, que preciosidade. Como Deus se alegra quando a pessoa é obediente à sua palavra. Não corte o seu cabelo. Ele foi dado em lugar de véu. Ele é o véu das irmãs. O presbítero Adão de Campos esteve 3 dias morto e ele recebeu essa revelação de Deus. O Senhor arrebatou ele e mostrou irmãs que não puderam entrar no céu por causa de cortar as pontas do seu cabelo. Não somente o presbítero Adão de Campos, mas muitas milhares de pessoas que foram arrebatadas. Quando elas voltaram do arrebatamento, elas testemunharam que essa doutrina fará toda a diferença, meu irmão. Você corta as pontas do seu cabelo, você perde a unção do Espírito Santo. E isso vai ser algo terrível, né? A gente vê pessoas em extremidades tão grandes com a vaidade, com seus cabelos, colorindo de outras cores. Quantos arrebatamentos de espírito comprovando que essas tinturas de cabelo, que você cortar as pontas do cabelo, faz totalmente a diferença, porque muitas pessoas não se salvaram por causa disso. Muitas pessoas perderam a salvação, meus irmãos, por causa de desobedecer 1 Coríntios capítulo 11, verso 14. Por favor, minhas irmãs,
Em nome de Jesus, leve a sério essa doutrina. Estude os arrebatamentos de espírito, que você vai ver a diferença. O arrebatamento de espírito da irmã Lúcia da Assembleia de Deus é um arrebatamento extraordinário que vai fazer muita diferença na sua vida. O arrebatamento da irmã Francelina vai fazer grande diferença. Arrebatamento de espírito da irmã Lúcia da Assembleia de Deus, da irmã Francelina, o Egino Bispo de Brito, a nossa irmã Guiomar, o arrebatamento da irmã Guiomar, o próprio Jesus falou com ela. Basta digitar assim no YouTube, você vai conseguir ouvir algo da parte de Deus para o teu elevo espiritual. Não vai na onda dos falsos profetas, porque o objetivo deles é apenas o seu dinheiro, o seu dízimo. Por isso que eles não exigem, mas eles mesmos serão culpados do sangue de vocês. Porque a Bíblia diz lá em Lucas 6,39, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Quantos falsos profetas estão aí com mentiras nos altares, não levam a sério a doutrina. A mulher corta o cabelo, a mulher pinta, a mulher usa maquiagens, brinco, e ele não fala nada. Por quê? Ele está apenas interessado na lã das ovelhas e vai ser cobrado desses falsos profetas, esses lobos devoradores que não têm a coragem de mostrar a verdade para o povo, apesar que segundo Timóteo capítulo 4 fala claramente que muitos apostatarão da fé, né? Muitos não sofrerão a sã doutrina. O que é sofrer a doutrina, minha irmã? Eu pergunto para você, o que é sofrer a doutrina? É quando você se desloca da sua casa para ir para a igreja, alguém olha seu cabelo, nossa, corta esse cabelo, que coisa feia. É o próprio diabo usando essa pessoa para que você venha entristecer o Espírito Santo e até mesmo perder o teu nome no livro da vida. Então vai fazer muita diferença. Pode ir por mim e pela palavra. A palavra está dizendo. Lá em 1 Coríntios 11:14, leia lá direitinho que você vai ver que essa doutrina é realíssima. Por favor, foram várias pessoas que foram arrebatadas. Várias, foram milhares. Vá lá conhecer essas pessoas, investigue, procure descobrir onde existem essas pessoas e vá lá, entreviste elas como eu fiz. Entreviste essas pessoas que vocês vão saber que essa doutrina é para valer. Quando já é chegada a volta de Jesus, Jesus está às portas. E as pessoas que tiverem desobediência, cortando, pintando, né, esticando, alisando o seu cabelo, você vai ficar de fora, infelizmente. E não é o nosso objetivo ver você ficar. O nosso objetivo é ver você também alcançando a salvação, a coroa. Porque é para todo sempre. As pessoas que ficar, elas não terão oportunidade de se salvar, vão sofrer para sempre. Já tem pessoas no inferno, meus irmãos, minhas irmãs, homens cabeludos que não se salvaram, tocavam na bateria, tocavam contrabaixo, guitarra nas igrejas, morreram já e não está no céu, está queimando, foram vistos lá nas chamas infernais. Os demônios criticando e dizendo, vocês fizeram a nossa vontade, pois o seu lugar é aqui para sempre. Procure descobrir essas pessoas que foram arrebatadas. Mas não amedronte elas, não chegue lá, ô irmã, conte para mim como foi esse arrebatamento. A irmã viu pessoas no inferno, como é que foi? Tem milhares de pessoas que o testemunho delas não está no YouTube. Não foi gravado em lugar nenhum. Tem várias pessoas. Eu entrevistei pessoas que o testemunho dela não está no YouTube. Não foi gravado. Ninguém nunca gravou, meu irmão. Minhas irmãs. Então, por favor, acredite em 1 Coríntios 11:14. Acredite. Fará toda a diferença. E tenho certeza que você ouvindo,
os arrebatamentos de espírito, que é algo tão sério, você vai poder dizer: realmente o irmão falou a verdade, realmente aquele irmão não mentiu, e que você se conserte, porque uma ponta tirada do seu cabelo pode fazer toda a diferença na sua passagem para a eternidade, ou quando a trombeta soar. Que Deus abençoe, e que 1 Coríntios 11:14 possa ser lido por vocês, e vocês obedecer essa doutrina. Temos outras doutrinas aí, como a questão das irmãs usarem calças compridas também. Por favor, se seu serviço exige, como já teve caso de missionária aí, de saia normal, chegava lá, ela trocava, infelizmente tinha que subir escada, e ela tinha um uniforme que era calça. Ela entrava no banheiro, colocava o uniforme, mas na hora de voltar para casa, ela voltava de saia, porque não é o costume dela usar saia no seu dia a dia. Ela usava apenas no seu trabalho, porque tudo isso fará diferença. Deus vai poder mostrar: não, mas você podia ter trocado lá no seu trabalho, dentro do seu banheiro, você podia ter trocado a sua roupa, mas você preferiu vir naqueles ônibus, todo mundo cobiçando a sua sensualidade. E aí você vai ficar, meu irmão, minha irmã, você vai ficar, infelizmente, irmãos que dormem de bermuda, que andam de short e bermuda, fará toda a diferença. Essa doutrina é para valer. Muitas igrejas não conhecem porque foram levantadas por homens que não tinham comunhão com Deus. 1 Coríntios 2:14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhes parece loucura. As coisas de Deus parecem loucura. Então, esses falsos mestres estudaram teologia, muitos deles, e deixou entrar o orgulho, fundaram igreja do próprio ego deles, com as próprias doutrinas que eles achavam que podia permitir tudo, liberou tudo, mas eles vão ficar, eles não entrarão no céu conforme a palavra e conforme os arrebatamentos de espírito que foi visto, pastores no inferno, queimando dia e noite, meu irmão. Isso vai ser terrível. Já pensou, você que passou 20 anos pregando, você fundou uma igreja e agora você vai cair nas profundezas do inferno? Mais de 20 anos você fazendo a obra e Deus não te aprovou por quê? Faltou a doutrina, você liberou tudo, você liberou o mundanismo, então você não será salvo. Tente mudar suas convicções, porque essas convicções vão fazer a diferença. O que está em jogo é a eternidade. Se você não alcançar o céu, você vai queimar para sempre no lago de fogo. Pelo amor de Deus, pastores. Pelo amor de Deus, pastores. Olha os seus membros lá, pastores, usando esmalte na unha, pintando em volta dos olhos, suas cantoras pintando em volta dos olhos, como Jezabel fez lá em 2 Reis, capítulo 9, verso 30. Isso vai fazer a diferença, pastores. Vocês não serão salvos. Vocês vão ganhar muitas almas. Muitas dessas almas vão se salvar, mas vocês vão ficar. Conforme foi escrito lá em Apocalipse, capítulo 2, lá pode ver as cartas que foram escritas às 7 igrejas da Ásia. Pastores foram reprovados lá, mas tinha pessoas que caminhavam de vestes brancas porque eram dignas. Mas muitos não caminharam porque não eram dignos, porque estavam desagradando a Deus com seu modo de vestir, com as suas vaidades. E olha, pastores, infelizmente eu tenho isso para dizer. Ainda que vocês ganharam milhares de almas, se vocês não doutrinar a igreja de vocês, vocês vão queimar no inferno. Infelizmente, o Egino, bispo de Brito, é um pastor. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele foi no paraíso. Ele conheceu a cidade santa. Ele foi nas profundezas do inferno.
viu as irmãs que usavam brinco lá, viu as irmãs que usavam tatuagens, que pintavam seus cabelos, que cortavam. Elas não se salvaram e pastores estavam lá em uma grande quantidade. Pastores que jogavam bola, que assistiam TV, que tinham TV em suas casas, não puderam se salvar. Pelo amor de Deus, pastores, abram seus olhos, senão vocês vão ser as próximas vítimas. Já temos vítimas, pastores queimando no inferno, e vocês podem ser as próximas vítimas. Pregadoras que pregam, cantoras que pregam, vocês podem ser as próximas vítimas para queimar no fogo do inferno. Infelizmente, é difícil, é duro falar, mas nós temos que falar a verdade. Em nome de Jesus, leve a sério, porque essa doutrina fará toda a diferença na tua passagem para a eternidade. Que Deus abençoe os irmãos que estão obedecendo a doutrina, as irmãs que estão obedecendo a doutrina, porque um dia nós vamos se encontrar lá no céu. Nós estaremos lá conferindo e vendo que os nossos nomes estavam realmente escritos no livro da vida por obedecer à sã doutrina. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.